Olá, o programa Mogi e Companhia de hoje está aqui no Clube Vila Santista, onde vai acontecer um grande evento, uma novidade aqui no Alto Tietê, que é o primeiro encontro de síndicos e condôminos do Alto Tietê. Um evento idealizado pelo Kleber Ferreira, da revista Mídia Condomínios, que teve a coragem, a vontade e principalmente a responsabilidade de contratar uma equipe responsável e muito experiente para a realização de eventos, que é a Midas Market, né? Fizemos aqui uma grande parceria e estamos realizando esse primeiro encontro de síndicos e condôminos do Alto Tietê. Kleber, como é que surgiu essa ideia de trazer aqui para a região pela primeira vez um encontro de síndicos e condôminos? O mercado de condomínios é um mercado muito grande, porque as pessoas estão tendenciando aí para dentro dos condomínios por motivo de segurança, por motivo de lazer, uma infraestrutura melhor para os filhos, uma qualidade melhor. Com isso eu consegui identificar que esse mercado estava muito carente de informações, as pessoas não estavam avançando tecnologicamente, não estavam avançando, não estavam acompanhando o mercado. Com isso, nós começamos a revista Mídia de Condomínios. Depois, com isso, a gente conseguiu descobrir que o Alto Tietê possuía aí uma média de 1.000 condomínios. Então, nós verificamos que há necessidade de se fazer um lugar onde profissionais se encontram, trocam experiência, trocam segmentos e que eles possam alavancar negócios. Sem contar que esse mercado move, direta ou indiretamente, mais de 30.000 pessoas trabalham em condomínios. É um segmento extremamente valorizado. Ok, e a ideia é realmente de disseminar boas práticas de relacionamento e de gestão do condomínio, né? Exatamente, é muito importante que o elo entre os síndicos e os condôminos sejam de melhor agrado. Mas para isso ele precisa encontrar ferramentas para que isso daí. E aqui é onde a gente vai ter palestras, vamos ter profissionais onde eles conseguem melhorar esse elo entre eles. E Kleber, tem também alguns parceiros que fizeram com que esse evento acontecesse. E eles estão aqui para ter um contato mais próximo com os condomínios, que são seus clientes, né? Com certeza, nós temos aí a Ramalho Segurança, a loja do Pintor, a Toque Marino, que vieram com patrocinadores, compraram a ideia, viu que esse mercado é um mercado potencial, que é a Porto Alarme Monitorado, nós tivemos a Marpress, a NID Consultoria, a Líder Segurança, tivemos a Exacto, a T-Service, que é uma grande parceira do evento, grande parceira da revista, tivemos a Regional, a Corrente do Sol, também tivemos a Universidade de Brás Cubas aí conosco, junto com a Remalar, compondo e oferecendo várias informações, várias coisas dentro desse mercado. Todos eles tiveram a oportunidade de trazer uma palestra, trazer alguma coisa de conhecimento para agregar aí ao encontro, né? E trazer informações novas para os condôminos. Com certeza, nós vamos ter palestras aí muito interessantes, palestras muito legais, que é uma palestra voltada para a situação hídrica que hoje nós vivemos aí, nós temos aí como apoio a ADRAT aí, que é uma associação focada no desenvolvimento do Alto Tietê. Nós também vamos ter palestra de condomínio, seguro condominial, segurança condominial, vamos ter gestões administrativas no aspecto jurídico e no aspecto administrativo. Nós vamos ter também uma palestra de relacionamento, que é muito bacana, a questão dos atritos que tem dentro. Então, assim, é um universo de ferramentas, um universo de informações que vai melhorar o dia a dia dos condôminos. Ok, então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o primeiro encontro de síndicos e condôminos do Alto Tietê. Kleber, só nos resta mesmo agradecer a confiança no trabalho da Midas em trazer mais esse evento de qualidade, não só para Mogi, mas também para todo o Alto Tietê. Obrigado. E nós vamos falar agora com uma figura ilustríssima de Mogi das Cruzes, que é o Jundiabe. Já foi vereador, 3 vezes deputado, 2 vezes prefeito de Mogi das Cruzes e é um dos nossos grandes empresários regionais na área aqui de produção rural. Jungi, esse histórico todo, a gente falando aqui de uma pessoa muito conhecida aqui na região do Alto Tietê, não só em Mogi, e que hoje tem um histórico invejável para qualquer político aqui da região. Como é que é esse processo de tantos anos servindo ao nosso povo aqui da região e hoje estar aqui em um evento
participando junto com seu filho, que está levando essa tradição política para o futuro da nossa cidade. Bom, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade. Eu, acima de tudo, entendo que todos nós, seres humanos, desde quando nascemos, ou até predestinadamente, temos que dar algo durante a nossa existência. E Deus fez com que cada um de nós fôssemos diferentes na personalidade, na peculiaridade, na vocação, no dom e assim por diante. Eu sou um empresário, um pequeno empresário rural, desde quando meu avô imigrante veio ao Brasil, aí depois com meu pai, já todos falecidos, nós sempre fomos uma família muito ligada à produção rural. E até hoje eu defendo a agricultura, apesar de não colocar as minhas mãos na massa, porque o Brasil continental tem uma característica totalmente diferente de outros países. Mesmo que tenhamos uma condição geográfica territorial menor do que os Estados Unidos, do que a China, que o Canadá, etc., nenhum desses países tem os recursos hídricos que nós temos, não tem o clima que nós temos, não tem a dimensão territorial de norte a sul, leste a oeste, que tem o equilíbrio climático sem inverno rigoroso, aquela coisa toda, né? Por isso é que o Brasil precisa acentuadamente voltar os seus olhos novamente para acudir, né, o agronegócio, a agropecuária, porque dali nós poderemos ter grandes indústrias transformadoras, o comércio pujante, prestadoras de serviços crescendo vertiginosamente, mas tendo no eixo central a agricultura, né? Mas, de qualquer forma, eu estou falando isto, né, porque, além de ser empresário rural, eu sempre gostei das pessoas. Daí o fato de ter sido um líder cooperativista, líder associativista, líder sindical, né, que foi um braço que me colocou nas lides políticas partidárias. Aí o fato de ter galgado aí, né, com muita honra, né, cargos relevantes, hoje extremamente desacreditados, né, mas de vereador, de deputado, prefeito, aquela coisa toda. Por que eu falo que vejo isso com tristeza? Porque o homem público é aquele que precisa dar exemplo, como pai para uma família. E de alguns anos para cá, lamentavelmente, nossa classe política, genericamente falando, perdemos esta capacidade de ter crédito da população. Porém, o Brasil, claro, tem ciclicamente algumas crises, como alta inflação da década de 78 até 94, o Plano Real extirpou-se a inflação. Passado 20 anos, lamentavelmente, por uma má condução de homens públicos, né, nós estamos aí novamente às vésperas de uma economia desequilibrada, né? Mas a economia a gente sempre dá um jeito, até com uma certa rapidez, viu? O duro é a gente tentar corrigir o alto índice de corrupção, porque isso está impregnado, né, em alguns maus brasileiros, né? E agravando-se essa situação com alto índice, né, de drogas, ampliando-se em todos os quadrantes. É dentro desse processo que eu venho hoje aqui participar, né, desse evento de magnitude, onde se reúne os condomínios, os condôminos, os síndicos, aqueles que trabalham diretamente na manutenção desses condomínios e, acima de tudo, levar felicidades para os condôminos, né? E Mogi das Cruzes, como também tantas outras cidades brasileiras de porte maior, né, está aí já há alguns anos vivendo intensamente a vida dentro dos condomínios, né, por falta de segurança ou até por ter uma área maior, etc, etc. Então, eu quero cumprimentar todos aqueles participantes, né, desse seminário, mas principalmente a coragem que os organizadores tiveram de fazer esse primeiro encontro de síndicos e condôminos do Alto Tietê. Eu me sinto assim extremamente feliz, contente de ter sido convidado e fazer parte, porque vai ser um aprendizado para nós, né? Como homem público, eu acho que todo dia nós temos que aprender. Então, obrigado a vocês por essa oportunidade.
Nós é que agradecemos não só a sua presença, mas também os anos de dedicação à nossa prefeitura, à nossa região, né? Porque não é só Mogi das Cruzes. Como deputado, o senhor defendeu muitas obras e muitas benfeitorias aqui no Alto Tietê, né? A gente cumpre, na medida do possível, uma vez desempenhando uma função pública eletiva, naquilo que a população deu no seu voto, que é um cheque em branco, né? Então, diferentemente da maioria, né, que convive nesse seio da política partidária no Brasil, eu encaro, toda vez que recebo um voto, eu encaro aquele recebimento de uma responsabilidade ímpar, né, para tentar devolver, com o maior esforço possível, aquela confiança a mim delegada, né? Da razão de, quando nós assumimos com muita honra a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, né, tivemos o prazer, né, de ter uma equipe muito boa, né, e estávamos praticamente no início de uma economia mundial que estava para acontecer em termos de uma alavancada. E Mogi das Cruzes, que é uma cidade muito fechada, com a experiência que eu tive enquanto deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós trouxemos algumas ideias, né, para abrir Mogi das Cruzes, né, com o desenvolvimento empresarial e industrial. Por que eu digo isto, né? Porque quando o cidadão e a cidadã reclamam de uma educação que não está à altura das suas crianças, né? Quando o cidadão e a cidadã reclama, né, de uma saúde que não atende direito, né, de falta de asfalto, infraestrutura, etc., etc., para que o poder público possa atender, precisa ter recursos. De onde vem o recurso? De quem produz, quem trabalha. E quem faz produzir isto? É a agricultura, a indústria, o comércio, as prestadoras de serviço, né? E talvez tenha sido a marca registrada de 2001, quando nós assumimos a prefeitura, né, de ter aberto Mogi das Cruzes, ter acreditado, né, nos empresários e o capital, que são as empresas, juntamente com o trabalho, né, que é a mão de obra. Nós fizemos esse Mogi das Cruzes praticamente um diferencial do Alto Tietê. E o meu sucessor, o atual prefeito Marco Aurélio Bertaioli, está estourando aí, fazendo o Mogi das Cruzes canteiro de obras. Por isso que eu digo, né, dá para fazer muita coisa, dá para cuidar dos jovens, né, dos adolescentes, para sair do caminho das drogas, da violência, contanto que os homens públicos tenham a capacidade, a sensibilidade de pensar no seu município, no seu estado e no país, porque um país como esse nós não temos no planeta Terra. Ok, Junge, muito obrigado, parabéns por essa história grandiosa à frente da nossa política e esperamos ter a felicidade de contar contigo de novo à nossa frente. Muito obrigado, Deus lhe pague pela oportunidade. E nós vamos falar agora com Juliano Abbe, que é vereador aqui da nossa cidade de Mogi das Cruzes. Juliano, como é que é para você trazer essa tradição toda da política, do Junge Abbe, um grande político? É uma responsabilidade muito grande, né? Bastante. Eu costumo traduzir isso daí em duas palavras: responsabilidade. Eu acho que a gente carrega não só o sobrenome, mas toda a história política e todo o trabalho público que meu pai desenvolveu ao longo dos 40 anos de vida pública dele. E eu acabo tendo a responsabilidade realmente de não só fazer por mim, mas honrar o nome dele também. E a segunda palavra que eu digo, além da responsabilidade, é muito trabalho, né? Eu acho que você acaba recepcionando a forma como seu pai desempenhou o mandato. E ao você recepcionar valores, ao você recepcionar princípios, você recepciona também modos de trabalhar, metodologias de trabalho. E diante disso a gente acaba fazendo, espero eu, né, um bom mandato dentro da cidade de Mogi das Cruzes. Tenho me dedicado muito e tenho trabalhado com muita paixão. Acima de tudo, muita paixão. Legal. E a gente sabe que você tem uma vertente toda voltada para a consciência
ecológica, com a sustentabilidade, e hoje é o tema aqui deste evento, do primeiro encontro de síndicos e condôminos, que fala aí de ambientes sustentáveis, né? Olha, eu acho que esse evento, do qual a gente tem a satisfação e a honra de participar, de ter sido convidado, ele guarda basicamente duas metas e dois objetivos muito claros. O primeiro objetivo, e isso é notório, é o networking que acaba sendo feito entre os condomínios e os fornecedores e prestadores de serviço. Eu acho que trazer bons fornecedores, bons prestadores de serviço para os condomínios que vêm se instalando, não só na nossa cidade, mas toda a região do Alto Tietê em grande profusão, você acaba fomentando e facilitando esses contatos, principalmente daqueles que administram os condomínios, que são os síndicos. Em segundo lugar, eu diria que esse evento ele também trabalha um lado social muito importante. Então ele trabalha um lado business, um lado comercial e um lado social. Por que um lado social? Os condomínios, principalmente aqui na nossa região, tirando a nossa capital, os condomínios eles passaram a ser instalados com mais quantidade, com mais profusão na última década, né? Com desenvolvimento econômico, principalmente aqui da nossa cidade, iniciado pelo antigo prefeito Jundiabe, grandes condomínios, inúmeros condomínios passaram a ser instalados. Significa dizer que são condomínios novos, são condomínios que ainda não atingiram a sua maturidade. São condomínios que, ao contrário de antigamente, tínhamos síndicos, moradores, aposentados e que se dedicavam exclusivamente a ser síndicos e a administrar o condomínio. Atualmente a gente tem síndicos que fazem várias coisas, trabalham profissionalmente em outras coisas e não só dedicando-se o tempo ao condomínio. E por que eu estou abordando essa questão social? Porque a partir do momento que você discute problemas comuns, você também acha soluções em comum. E ao achar soluções em comum, você contribui para a melhoria e pelo amadurecimento desses condomínios. Então, o lado social, eu acho que esse evento, ele guarda, portanto, uma natureza de negócios, mas ele guarda essa natureza social, porque condomínio nada mais é do que uma associação de moradores. É uma associação de cidadãos, é uma associação de vizinhos. E a partir do momento que você tem um condomínio mais maduro, saudável em termos de relacionamento, em termos de finanças, em termos de prestação de serviço, você também tem uma qualidade de vida melhor. E é a questão da multiplicação. Aqui vai se falar para síndicos que são excelentes multiplicadores. Sem dúvida, sem dúvida. E sempre abordando questões muito importantes do nosso dia a dia, né? A gente brinca que problema em condomínio se restringe aos Cs, não é? A gente fala de cano, fala de criança, fala de carro e cachorro. São 4 Cs. Né? Então, quando a gente conversa sobre esses problemas, óbvio que todo mundo experimenta esses problemas. E a gente está hoje aqui discutindo soluções, propondo soluções. Todo mundo em conjunto, todo mundo sendo esse facilitador e esse multiplicador de informações importantes, seja na área ambiental, na área social, na área de prestação de serviço, segurança, no melhor convívio possível dentro de um condomínio. Então, parabéns aí aos organizadores, um prazer e bom evento para todos. Obrigado e parabéns aí, já no seu primeiro mandato, maior votação da nossa cidade, isso, parabéns. Obrigado, acaba sendo uma outra responsabilidade que eu carrego, além de trabalhar em nome de manter a honra do sobrenome do meu pai, mas também a atribuição de honrar esse compromisso todo, não só dos 6 mil votos que nós obtivemos, mas a partir do momento, no dia 1º de janeiro de 2013, quando nós assumimos o cargo, nós deixamos de ser o vereador de 6 mil votos, passamos a ser o vereador de uma cidade de quase 500 mil habitantes. E é com esse perfil, com essa dedicação e aquilo que eu falei no começo, muita paixão por aquilo que a gente tem feito. Nosso encontro, a gente entende que para se concretizar alguma coisa na vida, a gente primeiro precisa sonhar. E esse evento aqui foi um sonho que eu tive no ano passado, numa oportunidade, que eu falo que a vida é feita de oportunidades. Acabei conhecendo aí o Fabinho da Midas, e com isso o sonho começou a sair do papel,
e hoje aí a gente está numa proporção gigante aí, com muita alegria. Gostaria também de agradecer aqui todos os síndicos, condôminos, amigos, convidados, porque cada um de vocês faz parte do primeiro encontro de síndicos e condôminos do Alto Tietê. Boa noite a todos. Eu, na realidade, tive a satisfação e o prazer de conhecer o Kleber, e é muito mais uma honra de compartilhar com você o espaço da revista, uma honra compartilhar com você esse evento tão importante, cara. Parabéns para você, parabéns para toda a sua equipe, para sua esposa que aqui está presente. Muito boa noite a todos. Acho que esse evento, Kleber, ele não guarda só uma natureza de negócio, uma natureza de business. Muito embora um dos objetivos seja esse. Eu pensei em sonhar. Ela falou assim, eu vou estar junto com o teu sonho e vou ajudar a realizar. E quando chegou essa informação, eu com muita alegria aqui. Muito boa noite. Bom, a Agência de Desenvolvimento, o grande foco dela é estar junto com os sonhadores, né? A gente tem como missão o desenvolvimento sustentável, que é uma missão gigantesca, muito ampla, e que ela só vai acontecer com iniciativas como essa, né? Como desse evento hoje, e como de tantos empresários que estão aqui hoje, tantas figuras públicas que lutam e trabalham para que os sonhos se realizem, respeitando as pessoas, trabalham pela cidadania, que trabalham para que haja um desenvolvimento econômico viável, né, que seja justo, socialmente justo. A Brat vai estar sempre junto com qualquer iniciativa que seja nesse nível e nesse padrão. Obrigado. Gostaria de agradecer a Casa e Arte que cedeu esses móveis aqui para que a gente ficasse um pouco mais confortável. Júlio, por favor, dá uma palavrinha. Você contribuiu tanto para essa cidade? Dá uma palavrinha. Júlio, provavelmente ele viu nascer o primeiro prédio da cidade e se ele não estava com uma colher ali para ajudar na massa, eu não digo nada. Gente, eu peço, antes de começar, uma pequena pincelada, uma permissão assim, porque não estava... Oswaldo, primeiramente quero agradecer a tua presença aí e a gente tem certeza que nós iremos absorver muito. Muito obrigado, boa noite a todos. Prazer estar aqui no dia hoje para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa questão que está bastante... que é de fato o assunto do momento, né? É uma questão que aflige a todos nós e principalmente todos nós que estamos aqui circundando São Paulo. Vamos lá? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer a presença de vocês no evento, agradecer o convite da organização. Obrigado, Fábio. Condomínio passou a ser uma solução e passou a ser também um problema. Grandes soluções, grandes problemas. Tudo tem dois lados, né? E hoje nós vamos tentar falar de alguma coisa aqui, mais para a gente pensar no problema. Nós temos o hábito de focar o problema e perder um pouco o foco da solução, né? O que eu vou tentar fazer com vocês hoje é a gente exercitar o focar na solução. Problema nós temos de monte, todo mundo tem problema, sempre vai ter problema, né? O ser humano é um ser social, ele deveria aprender a viver melhor em sociedade, mas infelizmente há um conflito e há uma predisposição a ter o problema, então uma predisposição a você querer ser sempre o estilingue e nunca vidraça. E o convívio em condomínio, você acaba sendo mais vidraça do que estilingue, né? E isso acaba ocasionando algumas situações. Vamos lá. Como viver bem em condomínio? Nós fizemos até um trocadilho aí para a gente pensar nessa situação. Meu nome é Antônio Carlos Palomares, eu sou um consultor de recursos humanos. Trabalho com o ser humano
O ser humano é a minha ferramenta de trabalho há 35 anos e você aprende a convivendo, você aprende a enxergar situações do ser humano que o próprio ser humano não enxerga. E a gente procura entender e tentar transmitir isso pela convivência, pelo trabalho, por apanhar, por levantar, ok? Vamos lá então. Alguns lugares que nós já passamos apresentando o nosso trabalho e saber aonde a gente pode chegar. Esse é o grande X da questão. Para a gente falar em condomínio, a gente precisa entender algumas coisas, né? O que significa condomínio? Condomínio é o direito de propriedade exercido em comum. Então nós temos um monte de donos, né? Num ambiente só. Todo mundo manda. Aí começam os desmandos, né? Nós temos o condômino, que é o indivíduo que é dono de uma propriedade juntamente com os outros. Ele é dono, mas ele não é dono sozinho. Ele é dono juntamente com outros. Nós temos o síndico, bem feito, quem mandou ser síndico, né? Que é a pessoa escolhida para zelar pelos interesses do grupo. Esse é um santo ser. Santo ser do síndico. Nós temos o direito, que são as regras e leis que mantêm ou regulam a vida em sociedade. E nós temos o que quase todo mundo esquece, que é a obrigação. Que é o vínculo pelo qual uma pessoa é obrigada a fazer ou não alguma coisa. Todo mundo tem direito, atrás de todo direito, tem uma obrigação. Mas na hora de cobrar o síndico, de cobrar o prédio, a gente lembra só do direito, esquece das obrigações. Uma delas, por exemplo, é de pagar o condomínio, que é um dos grandes problemas que o condomínio tem. Um condomínio pode ter um abecedário inteiro de problemas, mas existem alguns que acabam sobressaindo com muito mérito aos outros. Eu li uma matéria no estado de São Paulo, existe uma lei que há um nível de ruído tolerável, devendo ser respeitado condições de sossego, de saúde, de segurança com os costumes. Não tem como você explicar isso para uma criança. Por mais que você prenda, por mais que você repreenda, por mais que você fala, filhinho, não pode gritar, filhinho, não pode falar alto, ele vai falar, ele vai gritar, ele vai correr. Eu tenho 6 netos. Quando eles vão em casa, eu fico maluco, porque eu moro no 8º andar. Não corre, não derruba, não joga, não deixa cair. Não adianta, ele vai deixar cair, só que eles vão crescendo, então o seu estresse começa a diminuir. Porque eles estão crescendo, aí você fala, ô meu, para de fazer isso, ele não faz. Né? Mas poucos adultos enxergam essa situação. A maneira como cada morador enxerga o ato de conduzir ou estacionar um veículo pode ser outro pivô de atritos ou méritos no condomínio. Em geral, as pessoas não se preocupam com a velocidade e transitam como se estivesse na rua. O cara entra no condomínio, ele entra a 50, 60, 70 por hora e não está nem aí. Você fala com ele e fala, ô, desculpa, não estava coisa. Não vai acontecer mais. No dia seguinte ele está fazendo o mesmo jeito. Porque as pessoas enxergam as ruas de condomínio como ruas que estão lá fora. Não passa na cabeça de um motorista, de um morador, que uma criança pode atravessar correndo. Que para a criança, ali é o quintal da casa dela. Ela não está na rua, ela está no quintal. Nós vamos falar agora com Antônio Carlos Palomares, que fez a palestra hoje sobre como conviver bem em condomínios. Palomares, viver em condomínio é fácil. Conviver é um pouco mais difícil, né? É complicado, né, Fábio? É complicado porque as pessoas são diferentes, cada pessoa tem uma vontade, cada pessoa acha que o que ele acha é certo. Então, é como você disse, viver é fácil. O grande complicado, o complicador é o conviver, né? E o conviver você aprende respeitando o espaço de cada um, respeitando a cerquinha, que eu chamo de cerquinha. Todos nós temos uma cerquinha que nos envolve, que é a cerquinha do meu espaço que eu permito que alguém entre, né? Quando você começa a descobrir os espaços de cada um e respeitar principalmente esses espaços, o conviver fica mais fácil, fica mais tranquilo.
É aquela questão que você acabou de falar agora, né? Eu tenho o meu espaço, eu gosto de certas coisas do meu espaço. Eu gosto de um cachorrinho, o outro gosta de um gatinho, o outro não gosta de bicho nenhum. O outro fala que o problema da pulga é por causa do cachorro do vizinho. E aí, como é que fica tudo isso? Eu acho que isso, eu até falei isso na palestra, é regra clara. Você vai encontrar realmente disso. Aqueles que gostam, aqueles que não gostam. Aqueles que querem ter o cachorrinho, aqueles que não querem ter o cachorrinho. Eu acho que o que o condomínio precisa se preocupar, o prédio, o condomínio horizontal precisa se preocupar, estabelecer regras claras, que fique claro para todo mundo e principalmente essas regras sejam cumpridas, se fazer cumprir as regras. Aí eu acho que a convivência é perfeita, é tranquila. O que você não pode arrastar um problema, você tem que sempre focar na solução. Eu acho que é simples. É simples para quem conhece, para quem tem 40 anos de RH, para quem já é um coaching, para quem sabe tudo isso. Para mim é difícil. Não, mas é uma questão de você observar as pessoas, aprender com as pessoas, prestar atenção naquilo que é necessário para cada pessoa. Você não pode simplesmente achar que o que você acha certo, ser certo. É certo para você. A sua camisa não serve em mim. A minha camisa vai ficar grande para você. Né? Então acho que nós temos que respeitar os espaços e saber aquilo que aquela pessoa gosta, não necessariamente eu não preciso gostar daquilo, eu tenho que respeitar que ela goste, só isso. Eu acho que esse mecanismo é simples. Nós é que dificultamos o desenrolar, o desfecho desse mecanismo. Somos nós que complicamos. O mecanismo eu acho que é simples. É simples, mas é aquilo que a gente fala. Se existe um profissional que trata disso, é porque é um problema. É como o médico. Só existe médico porque existe doença. Só existem profissionais como você que fazem essa questão do relacionamento parecer fácil e tornam realmente fácil, porque elas não são tão fáceis assim, né? É que você não pode individualizar, você não pode trazer o que eu falei há pouco para você. Você tem que focar em solução. Nós, seres humanos, a gente tem o hábito, e até um saborzinho assim, de carregar problema, né? Se você pôr numa sacola todos os problemas que você tem, sua sacola vai ficar muito pesada. Você não vai conseguir nem tirar a sacola do chão. Se você pegar um problema de cada vez e sair com uma sacolinha com um problema de cada vez, ela fica mais simples de você carregar. Então não adianta você, para todo lugar que você for, você levar sua sacola cheia de problema. Você vai usar qual problema aquele dia? Leva aquele problema que você vai usar e resolva esse problema. No conviver em condomínio é a mesma coisa. Se você quiser resolver todos os problemas de uma vez, se você quer resolver os problemas de todo mundo de uma vez, você não vai conseguir. O que é prioridade para mim? O que é prioridade para o meu condomínio? É o cachorrinho? Então, como é que a gente consegue fazer com que quem gosta de cachorro tenha o cachorro e quem não gosta do cachorro não tenha o cachorro? Estabelecer fique bom para todo mundo tem que sair feliz, né? Todo mundo tem que sair menos feliz, um pouco mais feliz, mas todo mundo dentro de um padrão. Por isso que eu acho que é simples, né? É que as dificuldades são naturais. Você levanta com um problema todo dia. Os problemas são naturais. A gente tem que ter o discernimento de saber resolver cada um ao seu tempo. Legal. E você fez aqui hoje uma palestra bem humorada, bem interativa. E como é que é possível fazer isso, levar isso para o condomínio? Você tem essa palestra e leva a condomínios, porque a gente sabe da sua especialização junto à indústria, junto aos RHs daqui da região, trabalhando lá no Ciesp, trazendo aí inovações e também coisas antigas que são sempre atuais, né? Como é que é possível fazer para levar esse seu conhecimento para os nossos condomínios? Na verdade, só para dar uma pincelada, isso é a experiência que a gente carrega, como você falou, trazendo de empresa, você observando as pessoas, observando a tratativa humana, né? Para levar para o condomínio é fácil, é só entrar ou no nosso site ou através do atendimento@diagnosticrh.com.br. Nós faremos isso com o maior prazer, com a maior tranquilidade. Eu acho que é bacana a gente levar isso para os condomínios, pelo menos ter uma ferramenta para poder fazer essa tratativa. Não é difícil, é trabalhoso, não é difícil. Legal. E o nome já diz tudo, né? Diagnóstico RH. Então, diagnósticos em recursos humanos, que é tratar mesmo dessa questão da pessoa convivendo com o grupo. É diagnosticar e resolver. Foco na solução. Legal. Até o nosso slogan é: de gente, a gente entende. Muito bom, realmente. E o difícil é entender, né? O pessoal diz assim, é difícil entender as mulheres. É um livro de 1.500.000 páginas, né? Mas entender o ser humano de uma forma geral é muito difícil.
Assim, desde que a gente tome uma posição, não a nossa, mas a do outro, fica muito mais fácil. A gente fica na defensiva. Se coloque no lugar do outro, inverte a posição. Sempre que você tiver um problema, se você não estiver compreendendo alguma coisa, não aceitando alguma coisa, inverte a posição. Por que ele está agindo dessa forma? Por que eu não estou aceitando isso? Tente enxergar pelo ângulo dele, fica mais fácil. Legal. Paulo Mário, obrigado pela sua presença e parabéns aí, sucesso nessa mais essa empreitada. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço aí o convite por ter participado desse evento. Eu acho que esse evento é fantástico, acho que esse evento precisa acontecer mais vezes. Condomínio é uma realidade, é uma ferramenta de solução, mas ela também tem os problemas dela. Acho que esse evento é fantástico. Parabéns, sucesso aí e obrigado por ter confiado isso no nosso trabalho. Legal. Obrigado. Edilício, ou seja, um condomínio de prédio, edifício, na qual tudo que tem ali internamente foi a construtora que fez e os condôminos que pagaram. Quando você paga o seu imóvel, o seu apartamento, já está incluso tudo na área comum. Já no loteamento, não. Você compra o seu terreno. E aí a iluminação é pública, o asfalto é público, a guia é pública. Aqui na região de Mogi das Cruzes, todo mundo costuma falar em condomínio. O Real Parque, o Aruã, o Arujazinho, os condomínios. Na verdade, pela lei, não é condomínio, é um loteamento público. Então as pessoas têm acesso ao interior dele. Se você, por exemplo, quiser olhar, eu quero ver um lote ali dentro, a segurança está lá, ele tem uma portaria, etc. Mas não pode barrar, segundo a lei, a sua entrada ali dentro. Porque tudo ali, eu quero fazer, por exemplo, eu quero fazer um Cooper ali dentro, eu quero correr. Você pode entrar. No máximo que a portaria pode fazer é pedir a sua documentação. Mas não pode falar, não, o senhor não é proprietário, o senhor não vai entrar. Então isso aí não pode. É a diferença básica. Já um condomínio residencial, o único condomínio aqui da região de Mogi das Cruzes que nós sabemos que é condomínio, é o condomínio Veredas. Fica na estrada do Beija-Flor. Apesar de ser um condomínio de lotes, casas, lá dentro não é asfalto, são aquelas ladrilhos que o próprio condomínio colocou. Tá? E a maioria de condomínios particulares são condomínios edifícios ou prédios. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão. Menos o índice de roubo. É isso que acontece. No condomínio, as áreas comuns e a área frontal deve ser extremamente iluminada. Por quê? Para evitar a entrada do humilhante, do assaltante. Geralmente, eu costumo falar, 95% dos roubos a condomínio é pela portaria. Nós vamos falar agora com Francisco Molina, que vai fazer hoje a palestra sobre condomínios sustentáveis. Como é que pode se modernizar um condomínio, aqueles que já são mais antigos ou aqueles que estão em projeto, para que eles sejam autossustentáveis? Na verdade, a gente tem que começar. Eu sou arquiteto, né, mas me especializei primeiramente em bioecologia. Então a gente tem que pensar na fase de projeto. Primeiro na fase de planejamento, a fase de projeto. O ideal seria que nós tivéssemos no início, na fase projetual, que já contemplar essas questões sustentáveis. Depois, na fase da construção, né, e do uso. E também pensar na fase da reciclagem. Então a gente divide um empreendimento desse em 5 elementos. Mas como às vezes, por exemplo, já foi construído, o que a gente pode fazer? A gente tem algumas soluções que podem amenizar o CO2, economizar energia e economizar água. A ideia é essa. O que significa? Amenizar CO2 vai trazer qualidade para o nosso meio ambiente, melhorar o nosso ambiente. Economizar energia, economia. Se fala-se em economia, não só pela questão da falta de água hoje em dia, mas pela questão econômica mesmo. E energia. E o bem-estar também, que está relacionado a você trabalhar com a questão de insolação e ventilação. Saber projetar tudo isso. E se não foi projetado isso, a gente tem como adequar tudo isso. Também a ideia hoje é falar sobre essas questões. Daqueles que já foram construídos, a gente tem estratégias para também adequar a sustentabilidade. Quem ainda não construiu, a gente pode adequar a sustentabilidade na fase de projeto e
posteriormente a construção. Na verdade, aqui hoje, no primeiro encontro de síndicos e condôminos do Alto Tietê, a maioria são condomínios, já, alguns até antigos, com mais de 20 anos. É possível também, nesses condomínios mais antigos, fazer um projeto de sustentabilidade? Com certeza, como eu já disse, para aqueles construídos a gente tem estratégias, né? Tem como readequar, de repente, por exemplo, uma casa. Ela não tem iluminação. A gente pensa nas cinco questões: iluminação, insolação, ventilação, térmica e acústica. Para poder, isso traz tanto bem-estar como eficiência energética, como economia de água e assim por diante. Então a gente tem como pensar isso aí e readequar. Por exemplo, você tem uma casa que o vão de iluminação dela não está direcionado para a posição correta em relação ao norte, a gente tem como, de repente, colocar um domus, uma iluminação, né, no telhado, e você tem iluminação, você tem ventilação. Então tem como se resolver tudo isso aí, mesmo que já foi feito errado, de repente foi projetado errado, a gente tem como consertar tudo isso aí e trazer economia e eficiência energética, economia de água e assim por diante, de bem-estar. E isso num condomínio fica num projeto um pouco maior, mas também a redução de custo é muito maior também. Com certeza. Todo mundo que fala em construção sustentável acha que o custo é maior do que a construção convencional, e não é. Na verdade, eu construí recentemente algumas casas e elas, trabalhando com vários quesitos sustentáveis, eu consegui em torno de R$150 mais barato do que a construção convencional. Então custava-se 1.150 na época, o custo da construção convencional, a ecológica custava 1.000. E além disso, a gente tem economia a longo prazo, porque a gente acha que o nosso gasto é sempre maior na construção, e não é no uso. Porque a gente construir uma casa, a gente vai usar ela por 50, 70 anos, 100 anos, de repente, dependendo do padrão da construção. Se for bem feito, a gente usa uma casa, você já ouviu falar em casas de 100 anos. Tem obras até com mais idade do que isso. Então, a economia que se tem, você, por exemplo, instalando um sistema de iluminação, como aqui, por exemplo. Aqui é tudo fluorescente, eu poderia estar trabalhando com LED. Ou, de repente, nesse horário de dia, trabalhando sem nenhum tipo de lâmpada. Eu tenho um equipamento hoje chamado SolarTube, que ele traz iluminação solar, sem bloqueando 98% do calor, ou seja, só entra 2% do calor, e você consegue iluminar totalmente o ambiente. Você teria só um suporte da iluminação artificial, entendeu? Então tem várias formas de a gente economizar hoje em dia e pagar mais barato, de imediato, e também a longo prazo, ter economia. Nós vamos falar agora com Bianca Colepiccolo, que é presidente da ADRAT, a Agência de Desenvolvimento Regional do Alto Tietê, que é uma das realizadoras do primeiro encontro de síndicos e condôminos do Alto Tietê. Bianca, qual o objetivo da ADRAT em ser um dos organizadores de um evento para síndicos? A ADRAT é uma agência focada no desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala na reunião de pessoas para moradia, né, a gente está falando em comunidade, a gente está falando em qualidade de vida, a gente está falando em algumas facilidades de implantar novas tecnologias, porque aí você está em conjunto, você está construindo coisas novas, ou você está em conjunto para reformar, né, espaços comuns. A gente está falando em mercado de trabalho, todos os profissionais que tem nessa área. A gente está falando enfim, toda a parte econômica que envolve um condomínio, né, as lavanderias, as prestações de serviços todas que envolvem um condomínio. Então, tem tudo a ver com a ADRAT. O desenvolvimento é uma área que você precisa prestar atenção para que ela seja sustentável. Você afeta muitas pessoas de uma vez só, né? Então é quase como pequenas prefeituras que funcionam dentro dos condomínios. Então a gente vê como focos importantes de atuação. Ok. E você que tem um conhecimento muito grande, principalmente nessa área administrativa e área pública, né? A gente recentemente teve a oportunidade de ver você lá em Brasília, tratando de assuntos importantíssimos para a nossa região. Tem esse veio de administrativo e de político, né? Isso, no ambiente público, no ambiente político, como é que você faz uma análise dos condomínios?
Dessa forma, assim, a gente, as grandes cidades ou os estados, as nações, elas são formadas por pequenos grupos de pessoas, né? Seja a nossa rua, quando todo mundo mora em casas isoladas, que seja o bairro, e no condomínio isso é muito mais óbvio. A gente está falando de um grupo que está ali limitado num espaço, convivendo diariamente, que precisa ter algumas regras sociais para que não tenham grandes conflitos, que precisa respeitar o espaço do outro, grupos que têm necessidades diferentes, que precisam de reivindicações diferentes, que têm representatividade perante os órgãos maiores, por exemplo, uma associação de bairro ou, por exemplo, uma prefeitura. Então, os condomínios, eles têm a chance de ser pequenos módulos experimentais de uma forma diferente de viver, né? Uma forma de viver com respeito, com qualidade de vida, com sustentabilidade. E isso pode ir se replicando de condomínio em condomínio, e aí a gente formar cidades assim. Uma nova ideia, tanto política como social. Exatamente. Dá pra gente pensar muito nessa questão da convivência das pessoas, né? De como você consegue transformar um pequeno grupo e como esse pequeno grupo consegue inspirar outros para serem transformados. E, aliás, é uma bandeira que você carrega da reforma política, né? A gente tem que começar a admitir que a gente faliu politicamente, né? Que é insustentável a nossa forma de viver hoje, sendo governado da forma que estamos sendo governados, não porque uma ou outra pessoa, um ou outro político seja ruim, mas porque o sistema realmente ele não funciona, o mecanismo ele está errado. E a gente tem a chance de começar a consertar essa engrenagem aí, lubrificar, para que os nossos filhos, os nossos netos, eles tenham uma qualidade de vida decente, para que eles vivam felizes, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que buscar a felicidade de todas as pessoas. E a reforma política hoje é um ponto essencial para que a gente consiga começar a construir essa situação diferente para os nossos sucessores aí na vida. Com certeza. E, inclusive, o tema sustentabilidade é o tema da palestra que foi trazida pela Adrate, que vai ser do Francisco Molina, né? Isso, a gente vai falar de sustentabilidade, principalmente na questão da arquitetura, né, dos condomínios, porque é mais do que óbvio com a questão da crise hídrica, com a questão da própria energia elétrica, né, que também depende da água, que a gente precisa mudar a forma de aproveitar os recursos naturais. Dá para fazer isso no que vem para frente, então, assim, usar técnicas de construção que não precisam ser caríssimas, mas que respeitam mais o meio ambiente, otimizam os recursos, e dá também para você fazer adaptações nos condomínios que já existem, para que eles gastem menos e para que eles aproveitem melhor os recursos. E aí isso tem, de novo, a gente volta no assunto, assim, você faz isso num pequeno grupo que é um condomínio e isso se replica para todo o entorno, né? E afeta a vida de muitas pessoas, mesmo para quem não está morando dentro daquela comunidade. E aproveitando essa sua experiência política, social, organizacional, hoje você vai ser a mediadora do fórum que vai discutir aí entre os profissionais voltados aos condomínios como melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade dos condomínios, né? É uma responsabilidade grande aí, porque aí eu entre vários profissionais, né, para a gente conseguir trazer reflexões. Eu acho que a gente está numa fase de que todo mundo precisa parar para se posicionar e para refletir sobre as suas próprias posições. Então, eu espero cumprir esse papel hoje como mediadora. E vai ser um bom balão no ensaio, que a gente sabe que você tem estudado muito a questão política, a questão de administração pública, um bom balão de ensaio para você escolher profissionais para te ajudarem num futuro, né, a administrar uma cidade, um estado, um país, quem sabe. Uau, quem sabe. Com certeza, uma pessoa sozinha jamais poderia fazer trabalho nenhum, né? Eu acho que a grande capacidade de um administrador está em selecionar os melhores, né, os melhores técnicos, mas
principalmente os técnicos que tenham a preocupação e a responsabilidade social de fazer o bem para a comunidade, de fazer o bem para o próximo, que saibam trabalhar em harmonia. Então, se um dia eu chegar a administrar alguma coisa grande assim para a comunidade, o que eu espero é ter essa capacidade de ter comigo as melhores pessoas, porque é uma grande ilusão achar que alguém pode comandar uma grande empresa, uma cidade, ou comandar a própria vida sozinho, né? A gente é um ser social e a gente precisa um do outro para viver. Mas eu tenho certeza, pelo seu comando na Andrate, que eu tive a honra de ser convidado a ser um dos diretores na área de relações institucionais, e nós estamos com um grupo muito interessante. Para você que ainda não conhece a Andrate, vale a pena conhecer, vale a pena participar, porque o desenvolvimento regional do Alto Tietê depende de mim, da Bianca, dos nossos políticos e também de você, dos empresários, das pessoas que vivem não só em condomínios, mas na nossa região, né? A Andrate é um exemplo, né, de estar com as melhores pessoas, as melhores cabeças, todos voluntários, todos bem intencionados, capazes, pensando. Nós temos também as nossas diferenças de pensamento e isso enriquece o grupo, porque a gente está sempre discutindo a melhor forma de fazer, sempre articulando com o poder público, sempre articulando com os empresários, sempre buscando entender as necessidades do cidadão para que todo mundo saia beneficiado. Eu acho que é um exercício bem interessante. Quem tiver interesse em saber mais sobre a Andrate, o site é o www.adrate.org.br. Tem um formulário de contato, a gente está à disposição, as reuniões são todas abertas. A nossa sede agora está em Suzano. A gente vem cheio de novidades aí, a gente vai abrir espaço para outras organizações sociais se aproximarem, usarem o nosso espaço lá em Suzano. E, enfim, mas independente de participar de uma organização social, ou de ser empresário, ou de ser mãe, ou de, enfim, adolescentes, a gente, quanto mais diversidade, quanto mais gente interessada a gente tiver dentro de uma organização social como a Andrate, mais representatividade, mais força e mais a gente consegue chegar perto da nossa missão, que é o desenvolvimento sustentável. Ok. Bianca, vamos lá, que a gente vai começar já a palestra do Francisco Molina. Vem com a gente, vale a pena conferir. Vamos lá.